ler notícias pode fazer com que você seja uma pessoa muito mais informada e muito mais atualizada. Só que o excesso disso pode estar trazendo alguns danos para a sua saúde mental. Quer saber como que você pode estar driblando esses excessos que nós temos do nosso dia a dia com relação à notícia? E como que você consegue estar ali melhorando a sua saúde mental em relação a isso? Então vem comigo que nesse vídeo eu te falo um pouco sobre esse fato de você evitar de ler notícias e como que você pode estar se adequando a isso da melhor forma possível. Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que você esteja muito bem. Eu me chamo Renan Alves e nesse vídeo trago um tema muito bacana para vocês que é evitem de ler notícias, certo? Então se você curte o tema do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like maravilhoso, aquele like sensacional, aquele like esplendoso que ajuda nosso canal a crescer e postarmos mais vídeos para o nosso YouTube, tá bom? Se inscreve no nosso canal para que você não perca mais nenhum de nossos conteúdos e também ative o sininho para que você não perca as nossas notificações. Antes de tudo, eu quero que você entenda que eu não quero que você pare de ler notícias. Eu não estou falando assim, não, para, esquece isso, é coisa besteira, isso aí é uma conspiração, não, nada disso. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que você tem que saber ter filtros na sua leitura em relação a notícias. Você tem que entender que muitas das coisas que você está fazendo no seu dia a dia pode fazer com que você tenha ali alguns malefícios para a sua saúde mental. E eu quero te explicar que isso, muitas vezes, pode estar ali te fazendo um mal silencioso e você acaba não percebendo isso. Então é bacana que você entenda que isso de você estar lendo notícias em excesso pode te trazer um grande mal futuramente. Como eu sempre falo para vocês, é necessário que você tenha um equilíbrio em seu conteúdo. Ou seja, você precisa saber qual é a hora certa de você ler alguma coisa, qual é a hora certa de você se desligar daquilo e qual é a hora certa de você estar buscando aquele conteúdo novamente. Ou seja, tem ali horários estabelecidos, tem ali equilíbrio na sua rotina, certo? Por mais que seja importante nós sabermos o que está acontecendo no Brasil e no mundo, é necessário sabermos quais são os horários corretos para estarmos lendo aquilo, qual é a quantidade exata para a gente consumir esse conteúdo e até onde a gente deve ler isso. Por que eu falo isso? Porque notícias são conteúdos considerados dinâmicos, ou seja, eles sempre estão mudando conforme estão sendo atualizados. Então é super normal, você vê uma notícia falando de X assunto, é que a notícia mudar porque aconteceu alguma coisa naquele evento, enfim, aí já mudou o assunto da notícia, tipo, é super normal. Um grande exemplo que acontece é em relação ao dólar. Você pode perceber que o dólar começa um dia, sei lá, uma segunda-feira com um valor X e vai terminar na segunda-feira com outro valor. E no meio disso, você percebe que tem várias notícias falando desses motivos, da alta e da baixa do dólar. Então é uma coisa super normal que acontece com as notícias. Elas sempre vão mudando conforme vai tendo atualizações. E é uma coisa que eu digo, é super normal você não estar por dentro de algumas notícias. Como eu disse, elas são dinâmicas. Então sempre vai ter aquela notícia que vai estar sendo mais atualizada, sempre vai ter aquele conteúdo que você vai ver que já vai estar novo. E aí, não é necessário que você acompanhe sempre isso. Como eu te falei, se você for ficar seguindo essas notícias a ferro e fogo, se você for ficar seguindo essas notícias a ferro e fogo 24 horas por dia, acompanhando aquilo, vendo o que está acontecendo, habitolado ali, fissurado, pode acabar te trazendo mal para a sua saúde. Entenda que é preciso você estar atualizado nas notícias que são as mais pertinentes. E aquelas notícias que não são tão ali importantes, que você vê que tem mudanças ali no dia a dia, você deixa de canto, porque você sabe que lá na frente você vai conseguir ler aquela notícia de forma mais real e não ficar acompanhando as pequenas mudanças dela, certo? E aqui eu deixo algumas dicas para que você consiga ali estar conciliando a sua rotina com uma rotina de leitura de notícias e para que você entenda ali quais são os horários corretos, quais são as intensidades, o que você deve fazer para estar se adequando a isso e não ficar tão habitolado em ficar lendo notícias 24 horas por dia, certo? Ponto número 1. Estabeleça um horário para ler notícias. E é super comum isso. Por quê? Porque é necessário que você saiba quais são os tempos corretos que você tem na sua rotina para você ler alguma coisa em relação ao que está acontecendo no Brasil ou no mundo. Então, pega um horário que você está mais tranquilo, mais de boa, enfim, e que você tem energia para ler, e vai lendo um pouco. Vai vendo o que está acontecendo, vai vendo as notícias novas, enfim, vai dando uma lida e leia somente aquele horário naquele dia. Ponto, acabou. Não vai ficar mais lendo em outros horários. Uma vez que eu estou falando para você que é para você ser mais assertivo na leitura e que você tem ali horários já preparados para isso, você estar fugindo disso pode acabar com que você fique ali lendo notícias em excesso. E como eu já falei para vocês em vários outros vídeos,
informação e conteúdos em excesso pode trazer mal para você futuramente, desencadeando aí ansiedade e até mesmo depressão, certo? Por isso, estabeleça horários. Um exemplo. Renan, eu leio melhor de manhã. Então você vai ler ali, sei lá, um horário de manhã que você preferir, antes pro serviço, enfim. Renan, eu leio melhor de tarde. Então quando você voltar do seu serviço, estiver chegando na sua casa, enfim, lê aquela notícia ali, vê um pouquinho, enfim, leia um pouco nesses horários e somente nesses horários, não mais em outros, certo? Ponto número 2, leia artigos científicos. Se eu estou falando para vocês que notícias são conteúdos dinâmicos que estão sempre mudando conforme as suas atualizações, os artigos científicos são conteúdos mais estáticos, ou seja, são estudos feitos por outras pessoas, sendo professores, estudiosos da área, cientistas, enfim, e é um conteúdo mais fechado, um conteúdo mais embasado, ou seja, para aquele conteúdo ter uma mudança é necessário que tenha todo um estudo, todo um preparo para aquilo. Então, ou seja, quando você lê uma notícia científica, um artigo científico, enfim, você acaba ali consumindo um conteúdo de maior qualidade. Por quê? Porque aquele conteúdo ele é mais profundo, ele é mais extenso, é um conteúdo feito para que você leia e que você saia ali com toda a base, com todo o assunto completo na sua cabeça. Devido a essa profundidade no conteúdo, o interessante é você estar lendo mais desses tipos de conteúdo. Então, se você já leu alguma notícia que falou um assunto que ficou muito supérfluo, por exemplo, por que teve a alta do dólar no tal dia? Então, é legal você entender isso e depois você se embasar de forma mais técnica em algum artigo científico, para que você entenda os motivos das oscilações do dólar, por exemplo. Ponto número 3, evite ao máximo a televisão. A gente sabe que a televisão ela está ali fazendo qualquer tipo de negócio para trazer audiência para os seus canais. E elas não medem esforços para isso. Então elas vão estar fazendo qualquer tipo de conteúdo para que você fique na TV parado, vendo e assistindo aquilo. E muitas vezes esse conteúdo pode não ser tão bom para você. Por isso uma coisa que é legal é evite ler noticiários dos quais você vê que a notícia ali ela é um pouco tendenciosa, um pouco sensacionalista, né? Eu não vou citar nomes porque não cabe muito a mim falar sobre isso, mas evite ao máximo ficar lendo noticiários dos quais só trazem notícia para eles, nos quais eles só falam somente do que eles querem falar e não do que é realmente necessário, do que é realmente feito para atualizar alguém, para trazer um conteúdo de qualidade para uma pessoa. Se você vê que esses noticiários que você lê não está fazendo ali nenhum valor para você, não está fazendo sentido, desliga a TV, vá se aprofundar na internet, lendo notícias na internet ou lendo notícias de artigos científicos. Certo? Ponto número 4. Busque notícias de fontes confiáveis. E quando eu falo fontes confiáveis, não são simplesmente aquelas correntes do Facebook ou aquelas correntes do WhatsApp, que o pessoal transmite muitas fake news. Estou falando de sites especialistas em trazer conteúdos dos quais façam sentido para você, dos quais te mostrem realmente a notícia, te mostrem realmente o que está acontecendo, e não simplesmente sites que estão ali tendenciando para a esquerda ou para a direita, sites imparciais, certo? E ponto número 5, descanse a sua mente. Não adianta você ficar vendo várias notícias, ficar bitolado, ficar ali preocupado com o que está acontecendo. Não, esquece isso, deixa de canto. As notícias são assim, elas mudam de tempos em tempos e não tem muito que você pode fazer. O que você pode estar fazendo é controlando a si mesmo. Como? Descansando a sua mente. Fazendo coisas que você gosta, como um hobby, lendo algum livro, vendo alguma série, escutando podcast, vendo filmes, estando com as pessoas que você gosta, enfim. Esqueça essas partes das notícias. Elas são importantes para a nossa vida sim, mas é mais importante ainda você como pessoa, você como cidadão. Por isso, esteja ao máximo informado, mas não ao ponto de você estar habitolado, ao ponto de você estar ali ansioso com essas notícias, certo? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você tem um pouco dessa neura de ficar lendo notícias, de ficar toda hora ali atualizando a página do seu site de notícias favoritas, dando ali F5 toda hora, tá? Comenta aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho, certo? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like no nosso vídeo, que é muito importante para nós, tá bom? Ajuda bastante o nosso canal a crescer, certo? Se inscreva no nosso canal para que você não perca nossos conteúdos e também ative o sininho para que você não perca nossas futuras notificações. Show? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tamo junto e até mais. Falou! Tem que estar subindo no final, fazer o...